A paz seja com todos os irmãos da Igreja de Deus e também aos ouvintes da Santa Palavra de Deus. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de hoje, trazendo como título o significado e a doutrina do batismo. O verso áureo que nós vamos considerar está em Colossenses capítulo 2, verso 12 e 13. E quando vos estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. O objetivo é mostrar que o batismo bíblico vai muito além de uma simples imersão. E ao mesmo tempo enfatizar que o ato batismal só estará completo após o batismo com o Espírito Santo, mediante a imposição de mãos do oficiante. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Atos capítulo 8, verso 17. Este estudo poderá em muito contribuir para a compreensão correta de todo o processo em torno do batismo. Pensa-se equivocadamente que o batismo do Espírito Santo seja a manifestação de alguns dons espirituais ou falar em línguas espirituais nas reuniões das igrejas. Nesse estudo veremos que, na verdade, o batismo do Espírito Santo é o complemento da imersão. O batismo feito apenas por imersão está incompleto e precisa ser complementado com a imposição de mãos do oficiante sobre a cabeça da pessoa batizada, para que receba o Espírito Santo e a confirmação do batismo na água. Eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Marcos capítulo 1, verso 8. Esta profecia de João se cumpriu no dia de Pentecoste sobre todos os que haviam sido por ele batizados e que estavam reunidos em Jerusalém. Eles então receberam o batismo do Espírito, conforme Jesus lhe havia dito. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Atos capítulo 1, verso 5 e Atos 11, 16. O que significa o batismo do Espírito Santo? No dia de Pentecoste, os discípulos de Jesus receberam o batismo do Espírito Santo, conforme João lhes havia falado, e começaram a falar em outras línguas. Esse acontecimento levou o mundo religioso a crer que o batismo com o Espírito seja a virtude de falar em línguas estranhas. Ao contrário, o batismo com o Espírito Santo é simplesmente parte do batismo nas águas, sobre a imposição das mãos em nome do Senhor Jesus. E da doutrina dos batismos e da imposição das mãos, Hebreus capítulo 6, verso 2. Cabe lembrar que a manifestação de língua entre os discípulos no Pentecoste foi apenas para sinal de que a promessa de Cristo estava se cumprindo. Afinal, a promessa desse batismo é para todos os chamados, sem exceção, e não para que se manifeste algum dom espiritual, muito embora nada impeça que isso aconteça. A promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus chamar. Atos capítulo 2, verso 39. O que diz a Bíblia sobre os dons espirituais? Nos primeiros passos da igreja, os dons espirituais eram mais frequentes entre eles, mas isso não significa que esses dons sejam o batismo do Espírito. Os apóstolos faziam a imposição de mãos sobre todos os batizados, para que também recebesse o batismo do Espírito. Sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Atos capítulo 8, verso 16 e 17.
Qual a importância do batismo? Mais que uma simples cerimônia, o batismo é uma ordenança divina e é um passo necessário para a salvação do pecador verdadeiramente arrependido. O batismo não garante a salvação, mas sem ele ninguém poderá se salvar, uma vez que ele representa o sepultamento da velha criatura e o renascimento de uma nova pessoa em Cristo. Disto vem a necessidade de ser por água ou pelo Espírito, e em nome do Senhor Jesus. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João capítulo 3, verso 5 e Marcos 16, 16. O ato da imposição de mãos é parte da doutrina dos batismos? Sim. Outros textos mostram que o batismo é uma doutrina e precisa ser feito nas águas e complementado com a imposição de mãos. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Hebreus capítulo 6, verso 1 e 2, Atos 9, 17. Como deve ser feito o batismo? Na prática, o batismo deve seguir algumas etapas. Em primeiro lugar, é necessário que o postulante ao batismo demonstre convicção da doutrina e sincero arrependimento. O batismo é um novo nascimento. Após a imersão em nome de Jesus, deve ser feita a oração com imposição de mãos, igualmente em nome de Jesus. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, verso 38, capítulo 8, verso 15. E 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, Romanos 6, 6. Que Deus nos ajude, nos abençoe, em nome e honra de Jesus Cristo. Assim seja.